Agora não está mais em discussão se é Jair Bolsonaro ou Lula, está em discussão se a gente quer censura ou não, se a gente quer um país democrático ou não, um país onde funciona o Estado de Direito ou não. É isso que está em jogo. Então é Se a isso gente que quer me o preocupa. MST no governo, né? E essa invasão de igreja que aconteceu aí, né? É, Lá em Joinville. Se a gente quer o MST invadindo terra de novo, porque praticamente não houve invasão. Inclusive, o Bolsonaro deu vários títulos de propriedade para essas uhum. pessoas que antes faziam parte de um movimento marginal, que é o MST. Mas as coisas não podem ser ditas como elas são no Brasil, algo absurdo. Eu digo, o MST é um movimento marginal. Não, um movimento social. Não é social, nada é marginal, haja margem da lei. Criminoso. Eu não quero isso de volta para o meu país. Então eu não vou poupar um esforço para falar o que eu penso, para falar o que tem de ser dito, porque eu não quero o Brasil de volta nas mãos do PT e do Lula. Eu não posso aceitar isso para o meu país. O governador Zema, que é do seu partido, está tendo um papel fundamental, né? Muito Assim, bom, nesse trabalho, né? Ele está muito indo bom. pessoalmente aos lugares, se empenhando como poucos, né? Com certeza, ele está fazendo um trabalho fantástico em Minas. Vários trekkings já estão dando aí a possibilidade real da virada em Minas Gerais, e virando Minas Gerais, a chance de virada nacional é muito grande, porque todo presidente que venceu a eleição no Brasil em período democrático venceu também em Minas Gerais, né? E é o segundo maior eleitorado. Zema foi um excelente governador, ele se elegeu em Foi. primeiro turno, fez um mandato fantástico, né? E ele é o nosso candidato aí já, eu digo isso como membro do Novo aqui na Câmara, eu quero que ele seja nosso candidato a presidente na próxima eleição. Mas para ele Uhum. poder ser candidato a presidente, também passa por essa eleição aqui, porque com o PT no governo, sinceramente, do jeito que estão indo as coisas, eu não sei que tipo de país a gente vai ter em 4 anos. Com o ódio e o rancor que ele tem no coração, olha, é complicada a coisa. O Zema pegou Minas Gerais destruído, com uma dívida absurda. Até os funcionários públicos tinham dívida por conta do governo que antecedeu o O, Zema. O governo fez empréstimos consignados e não pagou. Os funcionários fizeram empréstimos consignados e o governo não passou essa parte. É um escândalo que aconteceu em Minas Gerais. Fernando Pimentel deveria estar preso, deveria estar na cadeia, cumprindo pena pelos seus crimes. Então, isso enfim, é parte do que nós estamos vendo hoje acontecer no Brasil. Uma, é, em Minas Gerais, uma leniência com os gastos públicos por parte de grande parte da classe política, que deixou o PT fazer o que fez. Chega um partido diferente como o Novo, com Zema, que foi um candidato improvável, vence a eleição e agora, depois de 4 anos, consegue a sua reeleição e trabalha para que Bolsonaro possa se reeleger nesse segundo turno, também deixando claro que tem diferença com o Bolsonaro. E eu acho que essa Claro. mensagem é importante, Leda, para quem está nos assistindo, sabe? Uhum. Porque eu sei que tem muita gente que é bolsonarista fanática, tem muita gente que é radical do Bolsonaro, aliás, eu também digo isso, teve muita gente que atrapalhou a eleição do Bolsonaro, que poderia ter sido em primeiro turno, ele mesmo com muitas manifestações que agora ele disse se arrepender e pediu desculpa. É. O maior inimigo dele, Ele na minha também se visão, foi ele atrapalha. mesmo. Ele também atrapalha ele mesmo frequentemente. Mas o maior inimigo dele é ele mesmo. Tá? O maior inimigo do Bolsonaro tivesse feito um governo menos tumultuado como o do Zema, em Minas, teria ganhado o primeiro turno. Eu sei que ele é muito mais perseguido pela imprensa, pelo próprio Sim. STF. Eu sei disso tudo. Agora, ele também alimenta muitas dessas polêmicas de forma desnecessária. Né? Mas Uhum. tudo bem, o que eu queria dizer aqui é que, assim, aqueles que são, né, hoje os considerados mais radicais apoiadores também precisam entender que o voto agora tem que ser buscado principalmente fora da rede social, principalmente nos círculos com os quais nós não falamos, ou que eu falo mais, quem é independente fala mais, né? Para evitar voto em branco, voto nulo. Voto no Lula nem se fala. Tem gente que votou no Lula que votou iludido pela propaganda do PT, que é muito boa. Né? Quem não quer viver na propaganda do PT? Agora, é uma ilusão. É uma ilusão. É, e umas promessas vãs, né? A picanha para todo mundo. Não se pode, é um negócio inacreditável. Você viu a inflação do preço da carne na Argentina, como subiu já? É Né? impressionante. A Argentina, pessoa tem que também se Chile, informar. Venezuela são os exemplos para o PT. Cuba. Se esses são os exemplos de países que são sucesso para o PT,
Eu não sei por que alguém vota no Lula ou no PT para ter o mesmo desastre no Brasil. Né? Todos os países que o PT defende, tem gente que quer sair do país. Né? E muita. Então nós precisamos lembrar quais são os modelos que deram certo no mundo, e não são os modelos defendidos pelos petistas. A Operação Acolhida, por exemplo, é uma prova concreta disso, né? Exatamente. A quantidade de gente atendida na Operação Acolhida é chocante. Chocante demais. Demais, demais. É triste, né, o que acontece com essas pessoas. É triste, é muito triste a pessoa chegar com 15 quilos a menos, né? Desestruturado. Metade da família vem, metade fica. Uma coisa horrorosa. Leda, tá me dando um nervoso, só que o meu livrinho aqui tinha que estar mais para frente para poder ver o título. Deixa eu ver se agora aparece. Aí, ó, pode ser? E qual é o título? É o livro novo que eu escrevi com o Thiago Albrecht, Política é Coisa do Diabo? É uma pergunta. E aí, política é coisa do diabo? Não, não é. Mas é bom a pessoa ler para entender melhor por quê. Eu vou responder logo para a pessoa não achar que é, senão eu estou fazendo coisa do diabo aqui. Mas é o Thiago Albrecht, é um teólogo luterano, concorreu agora a deputado estadual também. É pastor luterano, licenciado, concorreu a deputado estadual nessa última eleição. E nós dois escrevemos esse livro, então, como estava me dando nervoso, que eu estava aparecendo o título inteiro, eu fui dar uma mexidinha ali. Tem um pouco de toque. Aí depois me manda, pede para a sua assessoria me mandar uma foto da capa, que aí eu peço para inserir, quando for para o YouTube, aparece mais claramente. Ah, eu faço isso. Okay? Eu vou te mandar uma cópia autografada também, vai chegar na tua casa. Oba, que bom. Tá bom. Marcel, me diz uma coisa. Sabe que eu me lembrei hoje cedo de você, porque foi você que me disse... Quer dizer, primeiro eu vi a sua manifestação na Câmara e me senti representada, sabe? Tá bom. Agora eu achei quem falou o que eu tinha vontade de falar, entendeu? Mas, afora isso, eu me lembrei de uma poesia que eu sempre achei que era, sei lá, de um poeta do Brasil, depois achava que atribuía-se ao Mayakovsky, depois atribuía-se a não sei quem, e que você que me disse que era de um luterano. Qual que era? Eu até publiquei hoje. O Ranking dos Políticos publicou em 2019. Martin Niemöller, símbolo da resistência aos nazistas. Sim, da resistência aos nazistas, exatamente. Um dia vieram levar o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. E como eu não sou comunista, também não me incomodei. No terceiro dia vieram levar o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. E já não havia mais ninguém para reclamar. É isso. É muito emblemático isso, né? Isso é tão importante, é tão verdadeiro, é o símbolo da resistência aos nazistas, foi escrito em 1933. E foi você que me disse quem foi que escreveu. Numa live que eu fiz com você, ou numa entrevista presencial. Olha só, não me lembrava mais que eu tinha dito. Você que me esclareceu isso. Eu nunca mais esqueci, porque eu passei anos atribuindo a outras pessoas, entendeu? Isso. Ah, que legal, que legal. Foi muito legal. E é algo que a gente vê só depois que aconteceu a tragédia, né? Porque é aquela história, a gente vai deixando, vai deixando. Eu mesmo fiz uma crítica hoje aqui no plenário, Leda, aos parlamentares que não estão aqui, tá? Porque eu não acho que todos deveriam estar aqui, porque tem muitos até que eu prefiro que estejam em casa, principalmente os do PT, tá? Mas assim, o pessoal do PL, o pessoal aí da base de apoio do governo, eu sei que tem muita gente fazendo campanha na base, mas hoje tinha sessão aqui, ontem também, só tinha ontem e hoje. Não tem mais sessão, já encerrou, aliás. Amanhã os deputados já podem continuar a campanha e nem vai ter sessão semana que vem. Eu acho que os deputados da base do governo tinham que estar aqui, tá? Porque na campanha teve muita gente fazendo campanha por votar em quem é da base do Bolsonaro. Eu não era, eu sou deputado independente. Inclusive, eu sofri bastante com isso porque várias pessoas queriam votar em quem era do Bolsonaro, não queriam votar no independente, por mais que o Marcel seja quem ele é, mas ele, né, é independente. Vamos votar em alguém do Bolsonaro. Onde estão esses deputados do Bolsonaro hoje? Sabe, aqui na tribuna falando, eu não vi. Talvez tenha alguma exceção que eu perdi em algum momento que eu saí do plenário, mas não vi. A gente tem que estar mais organizados para isso. Eu acho que esse foi um dos problemas desse governo e para um novo mandato, se Bolsonaro vencer, eu acho que nós temos que fazer tudo para vencer agora no segundo turno, é tentar evitar o máximo possível esses rachas que tem aí na direita, porque a esquerda... É reorganizar, né? Reorganizar a base, reorganizar quem justamente é
mais alinhado, ainda que tenha uma divergência aqui, uma divergência ali, para não perder o protagonismo nos grandes temas. Porque nós perdemos a chance, Leda, de lá atrás, em 2019, fazer a CPI da Lava Toga. E quem pediu para retirar as assinaturas dos senadores da CPI da Lava Toga foi o governo, que deve hoje estar arrependido, mas na época o governo que não deixou instalar. E aí o resto é história. O Supremo Tribunal Federal se agigantou, viu que ninguém ia cobrar nada deles, não rolou CPI, não abriram impeachment, agora está aí. O monstro está criado. E com a chegada do Rodrigo Pacheco, então ficou mais tranquilo ainda, né? Eu diria. Exato. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio passadas as eleições, né? Achar um candidato viável de direita à presidência do Senado para que o Rodrigo Pacheco não continue como presidente por mais 2 anos, porque é certo que ele vai querer continuar. Isso não deveria acontecer para o bem do Brasil, né? Exatamente. Aliás, para o bem do Brasil, a gente tem que rever muita coisa, porque o Novo, por exemplo, perdeu o Thiago, né? Que foi um deputado muito interessante, muito importante também. O Ganime também, né? O Ganime, os dois concorreram a outros cargos, né? Que concorreram a outros cargos. Quer dizer, não desmerecendo os outros deputados do Novo, de jeito nenhum, mas os dois eram bastante, né? Fortaleciam bastante a bancada. Muito. O Ganime foi candidato a governador do Rio, o Poit em São Paulo, e o Thiago foi candidato a vice-presidente. E perdemos os 3 nesse sentido mesmo, porque nenhum deles acabou se elegendo, né? E foram excelentes parlamentares. Aliás, são ainda, porque o mandato vai até o fim de janeiro. Vai até o fim de janeiro. Mas agora, foi uma pena. Foi uma pena. Uma outra coisa a se lamentar é a atitude do João Amoedo, né? Eu tô tão... Eu, às vezes, prefiro até não comentar para que ele volte à irrelevância que ele um dia teve e que ele só adquiriu depois relevância em virtude do apoio de milhares de voluntários, de doadores, de pessoas Brasil afora que acreditaram nele e que foram traídas. Né? Porque quem votou nele em 2018, por mais de 2,5 milhões de votos, não imaginava que um dia ele ia abrir voto no PT. No Lula, menos ainda. Talvez alguns, poucos perdidos ali, dos 2,5 milhões, porque é muita gente, tivesse alguma simpatia pelo PT. Mas, assim, a grande maioria, quase todos os que eu conheço que votaram nele se sentem traídos como eu me senti. Então, vou aproveitar a oportunidade aqui também, Leda, para pedir desculpa para todos aqueles que me acompanham aqui e a quem eu pedi voto na Amoedo em 2018. Eu também não sabia que isso ia acontecer, senão eu não teria pedido. Né? E é lamentável ver ele fazendo isso agora, porque o grande objetivo de vida dele, me parece muito claro, hoje é o de afundar o partido que ele ajudou a fundar. As manifestações dele contra nós, contra o Zema, contra os dirigentes partidários, tem, na minha visão, pelo que eu acompanho de política, e nesse assunto eu tenho algum conhecimento, são primordialmente para prejudicar o Partido Novo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!